Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. A nossa convidada de hoje é Bruna Belchior, fundadora e proprietária do Estúdio Delas, salão de beleza localizado em Suzano. Seja muito bem-vinda, Bruna. Muito obrigada. É um prazer receber você aqui para estar contando um pouco mais sobre esse seu trabalho no Estúdio Delas. E eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como você começou? Você falou pra gente em off que trabalha desde mais ou menos os seus 15 anos, desde bem jovem, com a questão de beleza e cabelos. Conta pra gente como você começou nessa carreira. Foi desde pequena, na verdade. Eu sempre sonhei em ter um salão de beleza desde os meus 7 anos, né? Quando eu brincava lá no quintal da minha mãe é mãe solteira, né? E eu falava, eu quero ter 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e um salão de beleza. Era o meu sonho. E desde então foi o que de fato o Senhor me concedeu. Só que eu tinha um sonho de ter um salão de beleza e não especializado na minha área de cabelo crespo, cacheados e ondulado. Porém, conforme eu fui crescendo e comecei a ver os preconceitos e as dificuldades de encontrar um salão que de fato entendesse as minhas dores, eu comecei a despertar em mim um desejo de me especializar na área e ter um salão específico para o cabelo crespo, cacheados e ondulado. E daí você já, desde jovem, você já foi buscar um emprego assim num salão de beleza, como cabeleireira. Como é que foi isso assim? Como é que você foi se capacitando ao longo desses anos? Então, a minha mãe, como ela é mãe solteira, eu sempre fui muito vaidosa. Então, eu gostava sempre de me cuidar e ela não tinha condições de pagar. Então, o que eu fazia? Eu ia nos salões de beleza e oferecia o meu trabalho e, em troca, elas cuidarem do meu cabelo. Então, eu falava, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso limpar a sua casa, lavar um banheiro, você cuidar do meu cabelo? E elas falavam, não, pode, vamos fazer assim. Você vem, limpa aqui e aí você faz o cabelo, eu faço o seu cabelo. E aí teve um dia que eu fui trabalhar numa casa de uma cabeleireira. Fiquei o dia inteiro limpando a casa dela, que era um sobrado enorme, para fazer uma escova, que ela ia fazer uma escova no meu cabelo. Meu Deus do céu, eu trabalhei tanto aquele dia, até faltei na escola. E quando foi para ela escovar o meu cabelo, no dia do combinado, ela puxava tanto meu cabelo, tanto, e eu reclamava de dor e ela puxava, eu falava, tá doendo, ela para ficar bonita tem que sofrer. Eu, Bruna, particularmente odeio essa palavra e eu não uso no meu estúdio isso. Aí eu falei, mas tá machucando. Elas têm que dar graças a Deus que eu consegui analisar o seu cabelo, né? E aí eu olhei pro espelho e eu falei, Senhor, eu orei. Eu falei, Deus, eu não tenho condições de pagar. Minha mãe não tem condições. Então me capacita, me ensina. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos, né? Eu estava fazendo uma escova por conta de um congresso que ia ter na igreja. E aí eu falei, posso tentar escovar meu cabelo? Ela, mas se eu não tô conseguindo, você vai conseguir? Eu falei, eu posso. Aí ela falou, tudo bem, toma. Aí eu comecei a escovar eu mesmo o meu cabelo. E começou a sair, ficar perfeito, finalizando perfeito. Quando eu finalizei todo o meu cabelo, todo mundo que entrava no salão dela elogiava o meu cabelo. E perguntava quem tinha feito. Ela falou, foi ela conseguiu. Desde então, como já era um sonho, eu identifiquei que era isso que eu queria pra minha vida. E aí eu comecei a orar ao Senhor e pedir capacitamento para o Senhor me capacitar, me ensinar. E comecei a ir atrás. Só que eu não tinha condições de pagar um curso. Então, o que eu fazia? Eu ia nos salões de beleza do bairro e chegava nos cabeleireiros, eu posso trabalhar com vocês? Ela, não, você é de menor, não pode. Eu falei, por favor, só para você me ensinar como que eu trabalho, como que eu faço. Ela, Bruna, não pode. Só que elas não podiam me ensinar porque era de menor, mas elas não podiam me proibir de estar lá. Então, eu saía da escola, ia na minha casa, arrumava a casa rapidinho, ia para os salões de beleza dos vizinhos. E ficava o dia todo lá. Aí caía um cabelo, eu varria, eu pegava uma toalha, eu oferecia para lavar um cabelo e começava a observar o ambiente e como as cabeleireiras tratavam os seus clientes. E eu falava, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu começava a me comportar nesses ambientes como se fosse meu. Né? Eu vestia a camisa e cuidava daqueles salões como se fosse meu, mesmo que eu era pequena e não poderia trabalhar, mas eu já estava visualizando o futuro que eu queria para mim. Então eu estava sempre lá e era de um salão ia para o outro, de um outro para o outro, até que o meu tio, eu tenho um tio cabeleireiro, o Adriano, que é o pai da Nicole, e ele foi fazer um curso aqui numa escola em Suzano
E toda segunda-feira tinha uns workshop, né? Hoje nós falamos workshop, mas antigamente era um cursinho, segunda-feira avulso, e tinha que pagar um valor. E aí, como ele sabia do meu desejo de ser cabeleireira, que eu tinha um desejo muito grande, ele falava, olha, Bru, eu conversei com a dona da escola e você pode ir todas as segunda-feiras fazer esse curso. Só que você não vai receber certificado, mas você pode ir lá. Falei, tá bom. Eu não tinha nenhum dinheiro da passagem. Mas eu saía de lá, do Jardim Revista, e vinha de a pé no centro de Suzano participar desses workshops. Aí foi quando saiu a progressiva, a escova de chantilly, essas coisas e tal, e eu ia fazendo. Fazendo. Quando eu comecei a me identificar mais ainda, que era já o que eu queria, porque eu sou uma mulher muito focada, eu comecei a querer trabalhar com isso, né? Porque minha mãe não minha mãe era sozinha e nós não tínhamos muitas condições. Então eu falei, eu quero ajudar minha mãe de alguma forma. E eu sempre fui muito vaidosa, sempre quis ter as minhas coisas. Aí eu comecei a trabalhar na casa de família, oferecendo serviço para limpar, lavar, para comprar um secador. Depois comprei uma chapinha e aí eu comecei a fazer escova de prancha no cabelo das pessoas de graça. Ia nas vizinhas, ia nas irmãs da igreja, e fazia da prima, hidratava o cabelo das minhas primas no pé de bananeira da minha casa. E eu não tava nem aí, eu me comportava como uma cabeleireira. Eu sou uma cabeleireira profissional e comecei a atender. E depois comecei a cobrar por R$2 cada escova, depois R$5 cada escova, depois R$10 cada escova. E aí eu fui crescendo e o meu público foi crescendo. Né? Aí eu me casei muito nova, me casei com 17 anos. Uau. E engravidei logo em seguida, tive 2 filhos, né? Que é o Ezequiel e o Vinícius. Não podia trabalhar fora, nunca tinha trabalhado fora. Só que aí eu comecei a atender em casa. Então eu fazia sobrancelha, eu cortava cabelo, eu comecei a atender, e meu público ia crescendo, porque um ia indicando pro outro, porque ficava perfeito. E por mais que eu não tinha feito nenhum curso concretizado, né, eu escovava melhores de que muitas pessoas lá fora. Então, as pessoas iam atrás de mim, principalmente quando era o cabelo crespo. E aí eu comecei a trabalhar, e voltei, depois fui trabalhar no mercado, fui ser CLT, e fui trabalhar na área de perfumaria, como Takara, Sumire. E aí eu fui técnica de linhas específicas. Uau. Né? E aí eu fui representante de umas linhas muito requisitadas. E eu comecei a ver as dificuldades de muitas mães, muitas mulheres com a própria aceitação de cabelo, a aceitação dentro de casa, preconceito. E eu ficava. E as minhas clientes, Bruna, como assim você foi trabalhar fora? Eu tô precisando que você mexa no meu cabelo, só quem corta meu cabelo é você. E aí eu trabalhava durante a semana fora e no domingo eu tinha que atender na minha casa. Nossa, E aí foi assim que foi crescendo o desejo em mim. E eu fui focando, até que eu perdi as contas do meu trabalho. E literalmente montei um salão dentro do meu quarto. Eu entrei dentro do meu quarto, olhei e falei, vou pôr um espelho aqui, um outro aqui, uma cadeira aqui, outra ali, e vou trabalhar aqui. Vou cuidar dos meus filhos, porque só nós, como mãe, entendemos a dificuldade de encontrar alguém para cuidar dos nossos filhos para trabalhar fora. E sem contar que nós trabalhamos só para pagar, né? E aí eu falei, não, vou cuidar da minha casa, vou cuidar dos meus filhos e vou trabalhar em casa. Com a cara e com a coragem, porque nem dinheiro eu tinha. Eu olhei assim, eu falei, vou montar aqui meu salão. Vou montar. E nisso eu comecei a anunciar na rede. Em breve, na época era Belk Afro Hair, dia 8 eu vou inaugurar, mas eu não tinha R$1. Eu não tinha R$1. Mas eu olhei, eu falei, vou colocar 2 espelhos, 2 cadeiras e vou atender aqui. Só que eu não tinha dinheiro. Eu tinha R$300 na minha conta. Nossa. Como que eu ia montar um salão, mesmo que fosse no meu quarto, com R$300? Não. Mas eu sempre acreditei onde eu ia chegar. E eu sempre acreditei no Deus que eu sirvo. Porque foi Ele que me prometeu. E aí eu peguei, fui com a cara e a coragem. Comprei 2 espelhos. Aí eu tinha uma cadeira de cabeleireiro bem antiga. A outra eu fui lá no Facebook lá, os móveis, coisas usadas. Comprei outra. E aí eu fiz um cabelo, comprei um lavatório bem baratinho.
E aí eu fui montando, eu sei que no dia que eu tinha determinado a data da inauguração do meu estúdio, eu estava com o salão montado dentro da minha casa. Beleza. E eu já não tinha mais agenda para atender, porque estava tudo lotado. Que é todo aquele pessoal que você já atendia, veio aqui veio. Finalmente, Bruna. Isso, aí começou a vir um indicar pro outro, e o marketing e tal. E eu comecei fazendo, eu falei, meu Deus do céu. E foi aonde eu comecei, montei o meu primeiro espaço. Foi o primeiro dentro da minha casa, com muito desafio, que fácil nunca é, né? Mas eu nunca desisti. E daí, Bruna, conta pra gente. Você contou que começou como Bruna Afro Hair, né? Belk Afro Hair. Belk Afro Hair. Como virou o estúdio delas? Conta pra gente como é que foi essa transição. Você falou assim, acho que tá na hora da gente mudar o nome pra ser algo diferente, assim. Foi quando você adicionou mais gente também pra equipe? Como foi? Então, o Belk Afro Hair, ele cresceu muito, né? Em 8 meses de estúdio, eu já tinha comprado meu apartamento e o meu carro, meu primeiro carro. E aí, eu fui e aluguei um salão na rua da minha casa. Então, ou seja, já tinha saído dentro da minha casa, já fui para um salãozinho maior. Só que era muito simples. Era um salão bem simples, não se compara com o estúdio que eu tenho hoje, né? E aí, nessa transição toda, eu me divorciei, né? Eu me separei e foi muito difícil no início. E eu estava deixando de atender pessoas muito, muito, muito importantes por conta da estrutura do espaço que eu oferecia, né? Mas eu não tinha como investir no meu negócio. Eu não tinha como expandir o meu negócio, porque eu tinha acabado de me divorciar. E eu fiquei com casa para pagar, meus filhos para cuidar, salão para pagar. Eu já tinha uns colaboradores na época. Sim. E eu fiquei, assim, sem nada praticamente, né? Foi uma época muito difícil. Eu costumo dizer que o ano de 2022 foi um ano que eu mais sofri, mas foi um ano que eu mais cresci, né? E aí eu entrei lembro como hoje, eu entrei no meu banheiro, que é onde eu choro e falo muito com Deus, que é onde as crianças não me vê, só quem é mãe sabe como é isso, né? E eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, eu não tenho condições de investir no meu salão. Eu não tenho condições de ter os salões dos meus sonhos. Mas essa promessa o Senhor me fez. E é pelo Senhor que eu acredito que eu vou ter. E eu sempre falava para meus colaboradores, eu não sei como, não sei quando, mas no final desse ano eu vou ter o salão dos meus sonhos. Eu não sei, mas eu vou ter. E aí eu comecei a pesquisar os valores de tudo que tem no meu estúdio hoje. E colocar no papel. Inclusive o Gabriel, a minha equipe mais antiga, a Bianca, que estão comigo até hoje, eles acompanharam toda essa trajetória, né? E eu falava, Biel, eu vou ter um cantinho da foto. Biel, o salão vai ser assim, nós vamos ser as melhores poltronas. E ele, Bru, eu sei que vai. E no início, mas eu não tinha nada. Além de não ter nada, eu estava divorciada, separando. E tinha vez de não ter nem o que pôr para os meus filhos para comer, né? E eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E aí eu peguei, orando ao Senhor, entrei no meu banheiro, orei e falei, Senhor, eu sei que é impossível o que eu vou te pedir. Eu sei que é algo impossível. Mas se for da tua vontade, prepara um investidor ou um sócio, alguma coisa que invista nos meus sonhos. Porque eu não tenho condições. E eu amo o que eu faço. E eu tô perdendo clientes por conta do espaço que eu tenho. E eu sei que é coisa de louco, porque eu tô toda enrolada e eu ainda quero uma coisa maior. Mas o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. E aí eu chorei por toda aquela situação que eu estava vivendo, né? E saí do banheiro, me troquei, coloquei a melhor roupa que eu tinha, fiz a minha melhor maquiagem, coloquei um sorriso no rosto. Meus filhos estavam na mesa almoçando. E eu olhei para eles e falei, a mamãe promete que vocês vão comer, beber e vestir o melhor dessa terra. Porque quem está com nós não vai me trair, não vai me desamparar, não vai judiar da gente. Ele vai suprir todas as nossas necessidades, ele não falha, ele não erra. O Deus que cuida da mamãe, que cuida de vocês, vai suprir todas as nossas necessidades. A mamãe promete isso. Você está me ouvindo?
Aí eles olharam pra mim e falaram, tô, mãe. Aí eu entrei dentro do meu quarto e eu lembro que eu até cantei um louvor, falei assim, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto minhas guerras. E aí eu fui trabalhar. Não tinha agenda. Salão, eu tava com aluguel atrasado no meu salão. Minha casa tava indo pra leilão, porque eu fiquei sozinha. Eu fiquei sozinha, imagina. Eu dormi casada, acordei sem marido. Nossa. Literalmente assim. E meu telefone tocou. E eu sempre falo para meus colaboradores, quem anda comigo, eu falo, anda, se veste, porque o lugar que você frequenta te leva onde você quer chegar. Então, a sua postura, o seu posicionamento vai te levar aonde você quer chegar. Então, não é a realidade de hoje que vai te paralisar para o amanhã. Eu não vivo o que eu vejo hoje. Eu visualizo o meu futuro. Eu não desprezo o meu passado. Nem desvalorizo o meu presente, que já é um presente que o Senhor me proporcionou. De estar aqui com vocês, nessa oportunidade de entrevista, é um presente que o Senhor me proporcionou. Mas eu visualizo e ando pelo futuro que Deus me prometeu. Então, mesmo que as minhas situações naquele exato momento eram as piores né? A casa no leilão, meu armário vazio, meu salão na época atrasado, eu vesti a melhor roupa, eu fiz a melhor maquiagem, eu coloquei um sorriso no rosto, gravei vários stories e fui pra luta. E aí o meu telefone tocou, e quando meu telefone tocou, era uma amiga. E ela falou, Bruna, coloca a sua melhor roupa, arruma seu melhor cabelo, faça a melhor maquiagem que eu tenho uma reunião de negócios com você. Mas eu já estava visualizando isso. E aí eu falei, tá bom, já tô pronta. Ela, como assim? Eu falei, já tô pronta. Ela, você consegue me encontrar em tal lugar? Eu falei, consigo. Consegue chegar aqui em 1 hora? Eu falei, consigo. Aí conversa vai, conversa vai. Eu falei, só que eu vou demorar um pouquinho, porque eu vou de a pé. Ela, como assim de a pé? Como era uma amiga muito íntima, né? Eu falei, amiga, não tem dinheiro nem do Uber, nem da van. Ela, pelo amor de Deus, você vai chegar aqui suada, maquiagem derretida. Não, tô pedindo um Uber pra você. Aí pediu o Uber, eu cheguei, nos encontramos e quando chegou lá, eu tinha orado um dia antes, lembra? Ela falou pra mim, se fosse pra você mudar algo hoje no seu salão, o que você mudaria? Aí eu falei, e as poltronas? Ela, só as poltronas? O lavatório. O lavatório? E os espelhos, padronizaria? Também. E a recepção? Eu queria uma planejada. E as cadeiras? Eu queria uma poltrona bem confortável para minhas clientes. E aí ela começou a falar, só que eu já tinha orado e já tinha desenhado como eu queria o estúdio delas. E aí eu comecei, ela começou a anotar. Quando terminou tudo, ela falou, olha, amiga, na verdade não tem nenhuma amiga aqui, né? A reunião de negócios é comigo mesmo. É que eu estava orando ontem e quando foi 00:30, o Senhor falou no meu coração, investe no sonho da Bruna. E aí eu olhei assim, eu abri minha boca assim, ó. Porque eu tinha orado um dia antes. Tipo, era umas 22h quando eu tinha orado. E aí como assim? O Senhor falou pra mim investir nos seus sonhos. Aí eu conversei com meu esposo, que é o manda-chuva, ela ainda falou assim. E quando eu falei com ele é muito assim, reservado e de primeiro, ele falou, pode investir, porque o Senhor também já tinha falado comigo. E nós estamos aqui para te propor, você quer um investidor ou uma sociedade? E aí eu arregalei meus olhos assim, eu falei, meu Deus, como assim? Porque o Senhor, ele é tão perfeito em tudo que faz, que ele me deu a opção de escolha, né? E como é gostoso a gente visualizar e acreditar no que Deus nos prometeu. Porque não foi a situação daquele momento que me paralisou. E aí eu peguei e falei assim, bom, eu não entendo muito de sociedade. Eu não entendo muito de investimento. Eu orei e pedi ao Senhor ontem. Mas sem entender, porque não é algo de novela. Não parece coisa surreal? Eu já vivi isso, mas só em novela. Não é? Sim. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E quando eu saí contando pra minha equipe, na época que trabalhava comigo, todo mundo ficou de boca aberta. Falou, Bruna, como assim? Eu ainda pensei, será que só mais uma pessoa que tá prometendo? Mas não. E aí foi quando eu decidi e falei, Pri, eu vou criar uma sociedade. Porque é muita coisa pra mim, a correria toda, eu não vou dar muita conta, né? E eu preciso de ajuda, né? Ela falou, então eu vou ser sua sócia. Mas vai ser tudo do seu jeito, porque o sonho é seu. E assim, a minha intenção é ficar com você por um tempo até você se estruturar. Depois, você que vai
embora com isso. Eu falei, tá bom. E aí nós planejamos e começamos a comprar as coisas. E aí começamos a procurar o ambiente, tudo, o espaço. Aí eu lembro que nós procurava quartos, assim, salas comerciais, né? Sim. E aí o esposo dela olhou pra nós e falou assim, não, vocês estão procurando sala comercial. Porque pequeno por pequeno, a Bruna fica onde ela tá. Vamos trazer ela pro centro. A Bruna é uma profissional em tanto, eu quero ela no centro, eu quero ela na rua, porta. E eu, meu Deus do céu, como que eu vou fazer pra pagar isso, né? Aí ele falou, vai dar certo, você tem um potencial e você vai longe, Bruna. E eles acreditaram em mim. E aí eles pegaram, investiram, montaram o estúdio, a estrutura do estúdio. Eles só falavam onde você quer que eu compre, onde eu passo cartão, onde eu vou. E aí montamos o estúdio. Então, como era eu e a Pri na época, aí se tornou o estúdio delas. Ah, legal. Porque não era só meu, era mais uma sócia. E não se trazia somente meu, mas de todas as mulheres, né? E aí ela ficou comigo, né, durante 3 meses. Depois de 3 meses ela falou assim, o propósito foi cumprido. Voa, borboleta. E me entregou a chave do estúdio nas minhas mãos. Somos amigas até hoje, né? Conversamos. Sou grata a essa família até hoje, né? Eles foram e são um canal de bênção na minha vida, né? Quando acreditou em mim, quando não tinha nada, né? E quem faz isso? Literalmente é Deus, né? Porque se não fosse Deus, eu não tinha tocado no coração da Priscila, do Maurício, para ter me abençoado, né? E aí foi quando surgiu o estúdio delas. E hoje, quem me segue sabe que eu chamo todas as minhas seguidoras e clientes de borboleta, né? Porque vencer no processo, eu me identifico com a borboleta. Porque toda largata sabe que um dia vai ser borboleta. Mas ela não tem noção do processo que ela enfrenta até ela se transformar. E passar pelo casulo é um lugar de dor, é um lugar de solidão, é um lugar de experiência com Deus e mais ninguém. Dentro do casulo não entra pai, não entra irmão, não entra tia, não entra ninguém. É você e Deus. É lugar de experiência, de você entender que a sua provisão vem do alto e não vem de pessoas. E que você tem que entender que se você tem Jesus, você tem tudo. Né? E foi o meu momento quando eu me separei, quando eu me vi sozinha. Eu me vi eu e Deus, e mais ninguém. E dentro do casulo, a própria largata solta um líquido chamado amniótico, que queima muito. E é uma dor, tem noção, é uma dor insuportável, porque da própria largata rasgar a pele e se formar asa, gente, é uma dor insuportável. E quando a largata é uma largata, ninguém quer ela por perto. Se você vê uma largata aqui, eu sou a primeira a correr. Falar, ai, tira daqui, mata, Deus me livre, que bicho nojento, que bicho feio. E quantas vezes nós se colocamos nessa posição? Se sentimos desprezado, rejeitado, jogado para os lados, né? E isso é tão ruim, né? Só que é um processo que a gente tem que viver. E aí, quando chega na parte do casulo, é um lugar de amadurecimento. Sabe quando as pessoas falam assim, nossa, você não é mais a mesma pessoa. Porque o casulo te mostra transformar. Você muda a postura, você muda o ambiente, você muda a forma de falar, você muda tudo, porque o casulo te transforma, por mais dolorido que seja. Só que quando você começa a romper, você olha para aquele casulo e olha para a borboleta que saiu, você fala, como estava lá dentro? Que ela sai muito maior do que ela entrou. E a vida é isso. As coisas às vezes acontecem na nossa vida que nós nem esperamos. As dores vêm, a solidão vem, mas nos molda, nos fazem chegar aos lugares a qual nós nem imaginamos. Só que todos aqueles que um dia humilhou, pisou e nem quis chegar perto da largata, faz questão de tirar foto com a borboleta. E hoje, a largata, o lugar da largata era o chão, mas o lugar da borboleta é o alto, que é o que Deus tem para nós. Então, a transição capilar é mais ou menos sobre isso. É vencer dor. É um passo para um sonho, de foco ao propósito, suportando o processo. E daí, Bruno, você falando sobre essa questão também de transição capilar,
Primeiramente, que história incrível, né? Obrigada. É algo assim a se impressionar, né? Todo esse processo, você falou, é um processo dolorido, mas é bom ver onde você chegou, onde você tem chegado, porque, claro, a gente ainda quer que o estúdio delas, como um dos nossos parceiros aqui, cresça muito ainda. Amém. Quem sabe ainda possa ter mais de um estúdio delas aqui por Suzano, Mogi, Alto Tietê. Mas você falou também uma coisa interessante sobre essa questão da transição capilar. A gente viu que foi até um movimento recente entre famosos tudo mais, de cabelos cacheados, que muitas vezes alisavam seus cabelos e passaram para esse movimento de transição capilar. Como o estúdio delas decidiu um pouco também ser focado nessa questão dos cachos, você identificou uma alta demanda a respeito disso e muitas vezes até, igual você citou, preconceitos em relação, às vezes, a grandes estúdios onde a pessoa chegava com o cabelo cacheado, um cabelo afro e a pessoa era muitas vezes rejeitada. Como foi que você identificou isso? Foi pela sua própria experiência? Conta um pouco pra gente como você decidiu que o estúdio dela seria um local especializado que ia atender essas pessoas com muito amor. Literalmente por tudo que eu já passei, né? A minha história faz muito sentido do meu trabalho. O meu trabalho tem um propósito. Eu acredito que não existe trabalho sem propósito, senão você não vai em lugar nenhum. Né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade de salões de beleza. Quantos salões de beleza eu ia fazer? Uma escova alisava meu cabelo cacheado. Eu ficava, meu Deus do céu, porque passar pela transição é terrível, né? E aí, querendo ou não, o mercado cresceu muito. E aí, depois que eu fui trabalhar na perfumaria, que eu fui técnica de outras linhas, comecei a ver as dificuldades das mães, né? Quantas mães chegavam lá, eu vou alisar o cabelo dessa menina, Deus me livre, eu não sei como lidar com esse cabelo. Falei, mãe, mas o cabelo dela é lindo, é um cabelo tão fácil de lidar, é só você entender a curvatura, entender como cuidar, você vai ver que é o cabelo mais fácil. Eu costumo dizer que eu simplesmente acordo, eu nem preciso de esforço. Que beleza. Né? Não tenho que ficar escovando o cabelo, eu costumo assim, eu tô linda sempre e essa sou eu. E isso que é o bacana, né? A aceitação é isso. Sim. Mas para as mães, muitas mãezinhas e clientes, tinha essa rejeição, essa dificuldade. E aí, quando eu vim para o estúdio delas, eu abri para outros segmentos também, como progressiva, botox, inclusive às vezes nós fazemos lá também, né? Só que em 10 clientes, uma eu atendi era a Lisa, né? Por quê? Eu costumo dizer que eu sou marketing do meu negócio, né? Então, eu sou super a favor do cabelo natural, Sim. né? E a aceitação hoje é literalmente vencedor. É literalmente o processo da borboleta, né? Quando eu era casada, eu cortei eu tive uma filha, né? A Vitória, que é o meu sonho, era o meu sonho de consumo. Literalmente, ter 2 meninos, eu tenho 2 meninos e a Vitória. E quando a Vitória veio, ela veio com o cabelo cacheado. E eu falei, uau, filha, você é linda. E eu falei, a mamãe nunca vai deixar você alisar seu cabelo, a não ser fazer uma escova. Aí o meu ex falou assim, mas como você não vai deixar ela alisar, sendo que você alisa o seu? Eu tinha um cabelo progressiva, meio das costas. Falei, você tem razão. Peguei a tesoura e cortei curtinho, Joãozinho, meu cabelo. Joãozinho. Do nada, assim, nada. do nada. Aí fiquei com o cabelo parecendo de menininha, assim. Ele regalou uns olhos desse tamanho. E eu falei, não, agora eu vou ser a motivação da minha filha, né? E aí, eu lembro que nós tivemos uma discussão, ele chegou embora por conta disso. E nós se separamos um período, depois ele falou, eu volto, mas pra me voltar você vai pôr um cabelo. E aí eu fui, nós voltamos, eu coloquei um cabelo, eu fiquei refém de mega hair por muito tempo. Não que o mega hair é o vilão, muito pelo contrário, eu mudo muito, eu gosto de pôr até hoje. Só que era além disso, né? E aí, quando eu tirava o meu mega, que eu ficava com o meu cabelo assim, ele, nossa, esse cabelo tá horrível. Nossa, abaixa esse cabelo. Nossa, eu me sentia, eu não conseguia me aceitar, né? Me aceitar com o meu próprio cabelo. E aí eu ficava... Aí foi quando eu me separei, o tempo passou, tudo. E eu tirava mega, tudo, e colocava mega, tirava, colocava mega, tirava, pra ninguém ver o cabelo natural. E aí, mesmo que eu gostava, mas... E aí foi quando eu conheci uma pessoa, comecei a namorar. E aí, quando eu conheci a pessoa, tava de mega. E quando nós íamos viajar, eu tinha acabado de tirar meu mega e não dava tempo de colocar. Falei, e agora? Aí eu falei, e agora? Mas eu não coloquei meu mega. Ele falou, não, vai assim mesmo. E quando eu entrei no carro, ele olhou pra mim e falou, uau. Falei, que foi? Ele, seu cabelo é lindo. Aí eu, o quê?
é lindo, esse é o seu cabelo, posso pôr a mão? Eu falei, pode. Como você é linda, seu cabelo é lindo, sua cor é linda, você é a verdadeira mulher brasileira. Que cabelo perfeito, que isso aqui eu fiquei assim, ó. Ele tá zoando com a minha cara, Jesus, eu tenho certeza disso. Mas não, ele de fato tinha adorado isso. E aí eu comecei, desde então, nunca mais coloquei mega. Comecei a me aceitar, eu comecei a me ver de outra forma, porque quem anda conosco e quem está no nosso dia a dia influencia muito na gente. Então, o que acontece? Eu comecei a ver as dores de muitas mulheres e mãe que estavam passando exatamente por a mesma dor que eu passei. E aí eu falei, eu preciso ajudar elas. Uhum. Elas não podem passar por essa dor sozinha. Se eu passei, mas elas não precisam. Eu tô aqui para ajudar. E é onde eu faço a avaliação, entendo as dores dela, mostro para elas que elas são lindas do jeito que elas são e que é um processo, mas que vale muito a pena. E aí eu acolho elas e foi onde decidi me especializar, literalmente, com as melhores referências de São Paulo, com o meu cabelo crespo, cacheado e ondulado, para poder proporcionar o melhor trabalho para as minhas clientes. E daí, Bruna, conta, você falou sobre tudo isso, dá pra dizer que esse é o diferencial do estúdio Muito. delas, né? Esse atendimento mais humanizado, né? Sim. Esse atendimento querendo trazer essa afirmação para as pessoas, para as mulheres que vão ali também. E eu queria que você contasse hoje mais ou menos quantas pessoas você tem atendendo ali no estúdio delas. Quantas pessoas trabalham, seja em cabelo, seja manicure, quantas pessoas mais ou menos atendem ali? De colaboradores? Colaboradores, dizem? exatamente. Olha, hoje eu tenho, em média, uma equipe total, assim... Vamos lá, muita gente. Fábio, Gabriel... Se quiser fazer uma estimativa também, não tem problema. Gente, é bastante gente. É porque tem toda uma estrutura, né? Sim. Fora... porque assim... Fora lá, tem a recepcionista, porque o estúdio eu fiz questão de ter uma recepcionista para atender minhas clientes com um atendimento, né? Eu tenho a equipe do marketing, né? Que é o Garber, né? Eles arrebentam no marketing, que é toda essa parte das fotos, dos vídeos, dos conteúdos, né? Aí eu tenho as minhas manicure, tenho a minha auxiliar, tenho a minha transista, fora as parcerias. Então, assim, é bastante. É bastante gente. Bem grande. E isso que eu queria perguntar também pra você, Bruna, sobre alguns serviços que você oferece lá. Não é só cabelo, você citou manicure. Quais são todos os... Quando a cliente chegou ali no estúdio delas, do nada, caiu ali de paraquedas. Falou assim, mas hoje eu quero aqui... Quais são os serviços que você me oferece? Lá nós fazemos de tudo. Sobrancelhas, manicure, pedicure, luzes, progressiva, né? Porque nós respeitamos as lisas também, um botox, utensílios... tranças, mega hair, solturas de cachos, cronograma capilar pro liso e pro cachos, cortes diversificados, um monte, tem muita coisa lá que as clientes podem ir lá e fazer detox capilar, né? Tudo que atende a área capilar e para a beleza da mulher, nós temos lá para oferecer. Um estúdio completo. Assim, Completo. E daí... E, Bruna, tem uma questão bem interessante dentro de toda essa sua história. Você contou pra gente que você é mãe de 3 filhos, mãe solteira hoje, mas você é uma mulher empreendedora em Suzano. Isso é talvez um dos maiores destaques. Você teve uma sócia. Sim. E a gente sabe que muitas vezes o mundo dos negócios é muito machista. Sim. E há muitas dificuldades, há uma desconfiança infundada a respeito das mulheres. Sim. E eu queria que você contasse quais são esses principais desafios que você, como mulher, enfrentou para você estabelecer o estúdio delas. Nossa. Para ter essa confiança das pessoas ao redor. Olha, empreender no nosso Brasil, nos dias de hoje, já é um desafio. Né? Eu costumo dizer que para ser empreendedor tem que ter muita fé em Deus, porque é um leão todos os dias. Mas, além disso tudo, é você ter que conciliar ser mãe, dona de casa e a empresa. É uma loucura, né? Hoje, para mim, estar aqui, eu acordei, foi 4 horas da manhã.
Então, eu já limpei minha casa, já lavei meu banheiro, já fiz a comida dos meus filhos, já coloquei o Vinícius na escola, já deixei a Vitória organizada para a escola já deixei conteúdo pronto para o estúdio, já preparei a minha equipe para mim poder estar aqui. Então, assim, é uma loucura. Se não tiver um foco, não aguenta, né? As pessoas falam, Bruna, você só trabalha, você não tem tempo. Eu não tenho tempo. Né? Eu abri uns stories esses dias, me perguntaram, Bruna, quanto que você tem tempo pra você? Aí eu, não tenho. Tenho. Assim, é muito difícil, porque eu tô sempre no automático, né? Então, cuidar da casa. Eu sou evangélica, né? Então, fora meu estúdio, minha casa, meus filhos, eu tenho meu ministério, que eu não abro mão, é inegociável. Então, é uma loucura. Minha vida começa muito cedo, né? Uhum. Só que eu oro todos os dias, coloco a empresa nas mãos do Senhor, para que direciona, e tenho parceiros incríveis como vocês, né? E que nós vamos investindo e o Senhor vai soprando os nossos nomes, porque se não é o Senhor, nada acontece, né? Então, assim, um dos maiores desafios é literalmente você ser mãe solteira, ainda por cima, né? Hoje nós vindo pra cá, eu estava até conversando com o Gabriel, falei, é um desafio ser mãe solteira, cuidar dos filhos, cuidar da casa, empreender, reunião, evento, escola, isso e aquilo. Tem hora que você dá aquele, meu Deus do céu, mas aí você olha e fala, Senhor, me ajuda, me conduz. Aí você respira e vamos, mais um dia, né? Vamos para mais um dia e o Senhor vai conduzindo. O foco é não desistir, né? Persistir. Eu costumo que a palavra resiliência me descreve, né? Me descreve muito, porque desafios tem todos os dias, e se eu for olhar pelas quedas, eu não estaria aqui, né? Mas aí eu caio, levanto, e aí eu vou indo, vou seguindo, e cada vez que eu caio, eu subo um degrau, subo mais um degrau, e aí o Senhor vai avançando, vai nos ajudando, né? Porque é um desafio em tanto. E assim, Bruna, qual a importância, na sua opinião, de outras mulheres verem essa sua história, verem esse seu empreendimento de sucesso também, e se inspirarem nisso, elas perceberem, poxa, se ela conseguiu, eu também posso. Às vezes, igual você falou, são mulheres na mesma situação que você se encontrava. Sim. Então, às vezes, recém-divorciadas, às vezes, mães solteiras mesmo, às vezes, não tendo um emprego, mas com um sonho ali. Como é para você saber que você pode inspirar outras mulheres? Qual a importância de inspirar outras mulheres? Eu costumo dizer que você precisa ter um propósito em tudo, né? Eu sempre tive um propósito. Qual é o propósito? Transformar vidas. De dentro para fora, né? Eu tô mexendo com cabelo, eu tô mexendo com autoestima. Eu posso tanto destruir a vida delas, quanto elevar, né? Então, se a pessoa... Eu motivo muito, né? Se você tem um sonho, vai atrás. Corre. Ai, mas eu não consigo. Eu não tenho dinheiro. Se a gente for esperar ter o dinheiro para ter o negócio, a gente não tem nada. Você tem que iniciar, você tem que começar, né? Tira o medo e avança, porque às vezes nós fica presa ali, será? Se der, será que eu consigo? Ou não, né? Então, tira o será e vai, né? E consegue sim, né? Desistir jamais, não desiste. Essa palavra, eu costumo dizer, não faça parte desse vocabulário, a desistência, sabe? Para elas poderem conquistar os objetivos que elas querem. E daí, Bruna, já estamos caminhando para o final. Foi uma conversa muito boa. E eu queria que você falasse, assim, quais são algumas das novidades que o estúdio delas tem, alguns dos projetos que o estúdio delas tem para os próximos meses, para os próximos anos. Conta um pouco pra gente. Bom, inclusive ontem eu estava gravando um vídeo que eu estou lançando um curso para as mãezinhas e para as minhas clientes que têm aquela dificuldade de finalizar um cabelo cacheado. Que legal. Porque assim, o cliente vai, fecha um pacote comigo, eu cuido do cabelo, só que quando chega em casa, o que acontece? Ela fala, Bruna, eu chego na minha casa, não fica a mesma coisa, não sei o que você tem na sua mão.
Mas agora eu vou disponibilizar todo o meu conteúdo para elas poderem cuidar do cabelo delas e das filhas delas, na casa delas, sem ter essa dificuldade. Porque a maioria dos cursos, quando nós abrimos, é para pessoas que já empreendem. Só que para essas mães que ficam em casa, para essas mães que têm as filhas crespas, para as mães que têm as filhas cacheadas e que não sabem lidar, né? Então, eu vou ensinar como elas manter o tratamento em casa, especificamente para as mãezinhas, para as mulheres que não sabem lidar com o cabelo. Isso é uma novidade que não tem aqui ainda, né? E ontem eu gravei o vídeo, já estou lançando aí, vai ser vagas limitadas, né? Mas eu quero atender todas com muito amor e carinho para ver de fato elas sendo libertas. E tipo assim, igual eu, dormir e acordar, simples assim. Beleza. Não, e como vai ser possível se inscrever nesse curso? Conta mais ou menos quando abrirem as inscrições? No Instagram vai estar lá o link, tá? Lá que é para quem não me segue é s.studiodelas. Já entra no link e já fala, quero fazer o curso com a Bruna. E aí a minha recepcionista já vai direcionar, vai passar os valores direitinho. Legal. E uma novidade muito boa é que eu vou receber o prêmio da Mais Brasil, da melhor cabeleireira de cabelo crespo, cacheados e ondulados da região. Uau, parabéns, Bruna. Parabéns. Nossos maiores parabéns para você. É muito bom saber disso. De verdade, parabéns. Eu tô muito feliz também, porque eu falei, meu Deus, eu recebi a proposta de vocês da entrevista e logo em seguida meu telefone tocou, né? Que eu tenho um dos meus mentores, que é o Alan Custódio, é uma das maiores referências de cabelo crespo, cacheados e ondulados em São Paulo. E aí ele me indicou e eles me chamaram. E eu fiquei assim, muito grata, porque eu falei, uau, como assim, né? E estar aqui hoje é uma honra, né? E receber esse prêmio também, né? Então, assim, como vocês me fizeram esse convite, vocês foram o primeiro a saber. Que beleza, ótimo. A gente fica muito feliz por isso, fica muito feliz por você também, Bruna. Obrigada. E eu agradeço mais uma vez pela sua participação nessa entrevista. Eu que agradeço. E eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Bom, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor, né? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Quero agradecer vocês, né? Por acreditar e confiar e me dar essa oportunidade de estar aqui. Agradecer todos os meus colaboradores que estão comigo até o dia de hoje, que eu sou muito grata a Deus pela vida deles, a minha equipe de marketing, o Gabriel, a Flávia que trabalha comigo, a Bianca, a Priscila e o Maurício, gente, eu sou muito grata ao Senhor pela vida deles, né? As pessoas pela minha mãe, né, que pensa uma mulher forte e resiliente é a minha mãe. Então, assim, se hoje eu estou aqui, foi pela mulher que ela é e por ela nunca ter desistido, né? E eu sou grata a Deus por tudo, mesmo. Bruna, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado por essa entrevista maravilhosa, por contar a sua história. Foi simplesmente sensacional e, mais uma vez, parabéns pelo prêmio. Obrigada. Você merece. Muito obrigado. E agradeço também a você, que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.